Então, falando sobre constelação familiar, hoje quero falar sobre uma frase muito importante, que aliás veio de um grupo, né, que o Sami Storch fez com uma constelação com o meu grupo. E tão bonito ver, gente, que cada vez que a constelação se amplia em várias profissões, assim como está na justiça brasileira, cada vez mais sendo uma ferramenta de mediação, porque quando as pessoas conseguem enxergar as dinâmicas escondidas nas relações, elas param de culpar e julgar as outras pessoas. Quando a gente, né, na constelação, por exemplo, com âncoras, consegue se colocar um pouquinho no lugar do outro, sentir o que é o campo do outro, e a gente volta para o nosso campo, a gente olha essa pessoa de forma diferente. Uma vez eu fiz isso com uma pessoa que eu tinha brigado e fui fazer uma constelação e a facilitadora falou, né, vamos fazer a constelação com âncoras, era uma constelação individual, onde a gente entra no nosso lugar, depois entra no lugar da outra pessoa. E foi muito interessante, porque quando eu entrei no lugar da outra pessoa, era tão insuportável estar naquele lugar, o quanto aquela pessoa vivia uma agitação, um inferno interno mesmo, né? E quando eu saí daquele lugar, eu falei, não preciso mais fazer nada, eu já entendi. Então, estar no lugar do outro é uma oportunidade para a gente olhar e parar de julgar o outro. Né, e tomar atitudes realmente que conciliem. Toda vez que a gente quer brigar, nós vamos criar, né, situações para as próximas gerações resolverem. Então, todas as vezes que a gente busca uma situação de conciliar, atitudes onde a gente possa realmente conciliar ao invés de excluir, ou a gente pode achar uma melhor forma, e isso não quer dizer que a gente vai incluir na nossa vida coisas infernais ou coisas que incomodem, não. Excluir, na verdade, né, quando a gente exclui, é quando a gente não enxerga essa pessoa, quando a gente não dá um lugar. Então, a gente pode, de repente, fazer uma festa na nossa casa, mas existem pessoas que você não vai excluir, mas você não vai convidar, mesmo dando um lugar a essas pessoas. Você dá um lugar no seu coração, mas são pessoas que de repente vão ser inconvenientes para aquela festa que você vai fazer, ou para aquela ocasião. Então as pessoas confundem muito, mas então qualquer pessoa pode entrar na minha vida e eu não posso excluir. Não é excluir, é incluir, mas não quer dizer que você precise necessariamente conviver com essas pessoas. A gente aqui, principalmente nós latinos, né, ou a gente entende o amor e a inclusão e os sentimentos de uma forma muito exagerada, sem equilíbrio, de uma forma sem ordem. Então, as relações, tanto afetivas quanto familiares, né, gente, quando a gente vê o Big Brother, por que existe esse programa? Porque quando você amontoa um monte de gente e confina essas pessoas no mesmo lugar, o que pode surgir daí, né? Então, relações obviamente trazem conflitos e isso sempre vai trazer, porque esse é o nosso grande aprendizado, o grande aprimoramento da nossa vida. Agora, quando a gente vive confinado com familiares, porque a gente viu que já é um padrão, então todo mundo mora junto, mora no mesmo quintal, ou faz questão de trazer gente para morar junto, não tem limites daquilo que é saudável ou não, até para as relações afetivas. Então o próprio Bert Hellinger fala, né, que as brigas acontecem para que haja um espaço entre as pessoas, né, como você está invadindo o meu espaço de uma certa forma, e eu não concordo. Né? Então, um ou outro sempre tem essa posição de qual é o meu limite. Então, quando você briga, você não exclui o outro, mas você coloca um espaço, você coloca uma ordem. Então, gente, a ordem vem antes do amor. A ordem precede o amor. Essa é uma grande lei que o Bert Hellinger descobriu. E saber esta ordem, sem excluir e sem brigar no sentido de guerra, né? Então eu coloco ordem. Às vezes uma pessoa coloca ordem só com a presença dela, né?
Tem pessoas que são extremamente invasivas, né? Elas invadem o seu campo. Mas por quê? Porque nós também somos pessoas que deixamos o outro invadir a nossa área, o nosso campo. A gente abre a nossa aura, a gente abre a nossa guarda, né? Para que desde vírus, bactérias, ladrões, né? Ou pessoas que queiram se aproveitar, entrem também. Então é importante que a gente saiba que se nós somos assim, talvez isso seja um padrão inconsciente, talvez isso seja um padrão familiar, né? Porque algumas famílias, pessoas invadem, ou porque algumas famílias são muito fechadas e ninguém entra. E se ninguém entra, não tem intercâmbio. Se não tem intercâmbio, não tem evolução. Então, é importante a interação. O que não dá e não pode acontecer é uma invasão sem ordem. Então, se eu tenho a minha casa, né, a gente vê isso nos Estados Unidos, né, no Canadá, na Europa, então lugares de primeiro mundo onde as pessoas podem deixar a porta aberta, né? Isso aqui no Brasil, existem alguns lugares que isso é possível. Mas por quê? Porque aqui não tem ordem. O outro ainda não sabe que aqui é o meu espaço, ali é o seu espaço, né? A gente ainda não consegue olhar para isso. Mas aonde existe um pouco mais de consciência em relação à ordem, como está na nossa bandeira, e com o tempo a gente vai aprender sobre isso, aonde existe mais espaço para ordem, obviamente, logo depois pode vir o amor, ou, no caso da nossa bandeira, até cada vez mais o progresso. Então, colocar em ordem, gente, não é excluir. Muita gente fala, então, se eu deixa tudo entrar, né? Deixa tudo entrar. Não, não é tudo entrar, e nem qualquer pessoa invadir, e nem qualquer energia invadir. Qual é a desordem? Se eu estou desequilibrada, o que eu estou deixando entrar nos meus pensamentos? Está faltando ordem. Se eu estou desequilibrada financeiramente, o que está em desordem no meu fluir, no meu olhar para o meu trabalho, né? Se algo está em desordem afetivamente, ou existem muitas brigas, o que realmente está em desordem? O que realmente eu invado a vida do outro, que para o outro é importante? E o que a outra pessoa me invade, que para mim é muito importante? A ordem vem antes do amor, mas saber fazer isso com amor, com consciência, é incluir. Se existe alguém que é extremamente inconveniente na sua família, e você sabe agora, né, que a gente não deve excluir ninguém, mas você sabe, essa pessoa é inconveniente, ela não sabe a ordem. Eu incluo essa pessoa porque eu compreendo que ela está assim. Mas isso não quer dizer que eu trago essa pessoa, de repente, para a minha convivência. Então, a minha própria postura de ordem faz com que essa pessoa se comporte de forma diferente se ela vem até a minha casa. A minha própria postura de consciência da ordem faz com que automaticamente e de uma forma fluida as coisas se ajeitem na minha vida. É incrível isso, gente, porque é energético, é uma postura espiritual de ordem. Uma pessoa que tem consciência da ordem, ela não atrai desordem na vida, né? E isso faz com que a pessoa evolua de uma forma mais simples. Então, exclusão, quando você vai sair de uma empresa que de repente não te paga mais, isso é uma desordem. Mas você vai excluir a empresa? Não, você vai dar um lugar a ela, né? E vai tomar a sua postura de ordem. Ou seja, essa empresa não está mais cumprindo o que a gente combinou na relação. Então, precisa ter uma ordem. E a ordem é: eu me retiro com gratidão, né? E faço o que precisa ser feito. Quando uma relação está em desordem, é perceber com consciência, porque brigar não adianta, gente. A inconsciência só leva à exclusão, desequilíbrio de troca, quebra, né, de lugar. E então todas as outras ordens acabam se bagunçando, né? As ordens que o Bert Hellinger fala e que eu tenho aqui falado, e em outros vídeos eu falo sobre isso também.
Então, não quer dizer que você vai excluir alguém, mas você vai colocar em ordem com amor, dar um lugar a isso que acontece, mas permanecer numa postura espiritual interna de consciência e de ordem. Isso inclui, mas ordena.